Olá galera, tudo bem? Domingo, dia 6 de novembro de 2022. Eu, Luz Amorim, tô aqui em Cuiabá, já abrindo o coração, a mente e vamos refletir juntos nessa página Vote. Todos os dias estamos aqui. Tá positivo no final. Faça seu comentário, compartilhe a página ali embaixo, escreva mais gente, traga mais gente para conhecer nossas reflexões. Legal? É importante. Pessoal, vamos estender um pouco, mas vai ser bom, viu? Vamos refletir junto comigo. Vem comigo, olha só. Liberdade de expressão. É o que este povo bolsonariano, né, os bolsomínios querem. Liberdade, liberdade, não importa. Vale tudo. É o que eu pergunto para você. Pode tudo aqui nas redes sociais, nas mídias, né? O cara pode postar o que ele quiser, a ideia que ele quiser. Liberdade é isso? A promiscuidade pode prevalecer, por exemplo, em nome da liberdade de expressão? Eu posso falar, por exemplo, aqui nos meios de comunicação, na página Vote aqui, que preto é preto e tem que voltar para a senzala, tem que ser escravizado, acorrentado. Eu posso falar isso, gente? Eu pergunto para você, homossexual é uma classe inferior, tem que apanhar, tem que morrer, tem que bater em homossexual? As mulheres, porque parem, ou seja, porque engravidam, não pode ganhar o mesmo que o homem, o salário tem que ser menor, a mulher tem que ficar em casa, os pobres têm que ser serviçais dos ricos, não podem almejar melhorias, não pode querer melhorar a sua qualidade social, a sua vida. Os nordestinos não prestam, são preguiçosos, como eu tenho visto aqui nas redes sociais, inclusive pastores evangélicos falarem isso lá nas suas igrejas. Absurdos. Eu posso afirmar que, por exemplo, Bolsonaro, o presidente, roubou. Posso falar isso, sabe, sem provas? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eu falo o que eu quero, eu vou ter que ouvir o que eu não quero. Mas eu posso, sabe, a lei permite que eu fale o que eu quiser. Ter liberdade de expressão combina com responsabilidade. Tem que ter aquela responsabilidade. Eu posso falar, mas eu tenho que ser responsável pelo que eu falo. Eu não posso cometer crimes e incentivar crimes aqui nas redes sociais, na televisão. A televisão não pode fazer isso. A televisão fecha o rádio, a revista, o jornal que incentivar, que insuflar um golpe, por exemplo, ela vai ser responsabilizada. Por que que você, ou qualquer pessoa que seja, por maior que seja a autoridade do presidente da República, deputados, senadores, podem vir na rede aqui ser influenciadores, como a gente fala, né? Influenciadores, e falar o que eu bem entender, contra quem eu quiser, inventar mentiras, os chamados fake news, sem ser punido? É claro que não, né, gente? É óbvio que não pode. Isso aqui não é terra sem lei, terra de ninguém, onde qualquer um fala o que bem entender. Não pode ser assim. Vivemos num país civilizado, pessoas civilizadas, que tem que ter respeito um para com os outros. E para isso existem leis. As leis têm que ser cumpridas. Se eu disser qualquer coisa aqui nos veículos de comunicação, nos meios sociais, eu tenho que ser responsabilizado por aquilo que eu falo, por aquilo que eu incentivo. Simples assim. É isso que nós temos que fazer nos próximos anos. Que o Congresso tem que fazer, sabe? Tem que legislar para que a gente tenha responsabilidade e não se cometa atrocidades aqui nos meios de comunicação de massa, como a gente fala. Que a gente fala para milhares de pessoas, né? Então tem que tomar cuidado. É simples assim, gente, simples assim. Bom, aí eu tenho visto aqui, por exemplo, algumas personalidades que antes incentivavam, agora estão reconhecendo e querem que a coisa volte à normalidade. Vídeos com Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, por exemplo, afirmando que não houve nenhum crime na eleição, não houve nenhuma coisa irregular nas urnas eletrônicas e que todos devem voltar para suas casas, para seus trabalhos. Normalmente o país tem que viver. Pela primeira vez eu sou obrigado a concordar com Silas Malafaia. É verdade. Pelo menos nos últimos tempos, né, nas últimas aparições dele. Dessa vez ele foi ponderado.
Tá aí. Não sei se ele quer já apaziguar e começar a se aproximar do Lula, isso aí eu não quero nem saber. O que eu quero saber é que, de fato, até ele reconhece que tem que parar com esse absurdo que está acontecendo no país, né? Até ele. Inclusive, o Sancho Pança Sancho Pança do Bolsonaro, né? O Augusto Aras, procurador-geral da República, agora está vindo a público pedindo apoio da Polícia Rodoviária, apoio para a polícia, inclusive, para combater e evitar os bloqueios aqui no estado de Mato Grosso, aqui onde eu estou. Caminhões e mais caminhões estão chegando aqui em Cuiabá para entupir, ameaçam entupir Cuiabá, entupir Brasília. Então agora, sabe, caminhões, centenas de caminhões, pelo menos 200 caminhões vieram aqui para a capital. Se der ainda hoje eu vou mostrar onde que eles estão aqui na capital, vou tentar mostrar, né? Em que pese alguns são até agressivos, mas vou tentar mostrar. Pois é, e aí ele está tentando, Augusto Aras está vendo que pode voltar esse movimento de novo de bloqueios, então ele quer reforço na Polícia Rodoviária Federal. Tá certo. Aliás, Mato Grosso está sendo foco aqui de coisas incríveis, né? Em Araputanga, uma cidade aqui próxima de Cuiabá, cerca de 250 quilômetros aqui de Cuiabá, indo para a fronteira para Bolívia, né? Já quase chegando lá, uma fazenda chamada Fazenda Canaã, lá em Araputanga, foi invadida. Aí já se alardearam, o MST, sabe? Foto já borbulhando aqui nos meios sociais, estou falando. Tem que tomar cuidado e disciplinar. Não pode se... Você tem que checar as coisas que você vai ver, que você assiste aqui, as pessoas que falam, né? Não é só acreditar no que eu falo, vai checar, vai ver se tem outra fonte. Mas eu não gosto da Globo. Então vai ver outro veículo de comunicação, mas vá checar, vai confirmar se realmente aquela notícia é verdadeira ou se é falsa. Simples assim. Para de ser bobó cheira-cheira, que vai com as outras, Maria vai com as outras, né? Sabe aquela coisa de Maria vai com as outras? Pois é, chega disso. Você tem que ter inteligência. Quando vê uma notícia, peraí, mas será que é verdade? Vamos ver, tá. É isso, simples. Começaram aquela notícia de que invadiram a Fazenda Canaã, o MST. Foram investigar, não tem nada disso, é outra coisa, é outra situação, sabe? Não tem, o MST não tá, mas já teve o alarde aqui, ó, e começou a invasão de fazendas no Mato Grosso, MST voltou, MST tá na dele, não tá nem, já tá produzindo alimentos que vai na sua mesa, na minha mesa, de todos nós. O MST produz. Não tem ameaça nenhuma de invasão, não tem movimento nenhum. MST para invadir tem que fazer aquela marcha de pessoas que para invadir. Não é fácil, não. Até para fazer isso não é fácil. Mas o pessoal já se alardeou, né? E agora foram ver, não tem nada de MST. Pois é, gente. Cuidado, cheque as notícias. Não seja Maria vai com as outras. Sabe, tem uma história da galinha que cai um coquinho na cabeça, ela sai dizendo que vai acabar o mundo, o mundo vai acabar o mundo. Leva o galinheiro pra toca da raposa. A raposa, não, eu vou te proteger. A raposa. Olha que história semelhante, né? Que parábola interessante da galinha. Tá andando ciscando, cai um coquinho na cabeça, ela sai, acabar o mundo tá acabando, o mundo tá acabando. Aí chama o galinheiro todo, aí chega uma raposa esperta, não, eu vou proteger vocês, eu vou defender vocês, te leva pra toca, e leva o galinheiro todo pra toca, ela tá lá. Pois é, aí o mundo acabou para as galinhas, pelo menos, foram pra barriga da raposa. É essa a história, gente. Hoje eu tô pra te contar, mas vamos alongando, aqui ó, sabe, eu penso que tá na hora, agora eu quero realmente falar pro teu coração, do amor prevalecer, da paz reinar finalmente na vida de todos nós brasileiros. Para com isso. As diferenças sempre vão existir, sempre existiram e vão continuar existindo entre nós, sabe? Vão existir as diferenças de pensamentos, de ideias, de ideais, né? Diferenças de credo, diferença de cor, sabe? E daí... sociais, né? Vai ter sempre rico e mais pobre, vai existir sempre, sempre, sabe? Se a questão do comunismo que estão falando, né? Se o comunismo é pensar no bem comum,
sabe? Para você que fala, você é comunista? Tem gente que está perguntando para mim aqui, você é comunista, professor? Pois eu vou responder para você. Se o comunismo é pensar pelo bem comum, o bem de todos, todos mesmo, dos pobres, dos ricos, de todos, então eu sou comunista sim. Eu sou, porque eu quero o bem de todos, o bem comum, de comunismo. Bom, bem comum. Não quero que invada nada, não quero que o pobre fique pobre, que o rico fique pobre, que não, nada disso, matar ninguém, não quero isso. Eu quero, não precisa invadir casa, nem fazenda, como estão dizendo, não. Eu só quero que o pobre tenha comida, tenha trabalho, tenha dignidade. Que o fazendeiro ganhe, mas não ganhe tanto também, explorando tanta gente. Não precisa explorar. Há espaço para todo mundo. Sabe? Isso que eu digo. Vamos falar de um cara que viveu 2000 anos atrás. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu pergunto para você, foi comunista? Porque Jesus Cristo, pelo que eu saiba, pelo que eu li da Bíblia, ele sempre pregou o bem comum. Na época dele, que ele viveu aqui. Ele queria o bem comum, inclusive dos que estavam no poder. Ele falou, não, dai a César o que é de César. Não falou isso? Dai a César o que é de César. Sabe? Não queria tirar nada de ninguém, não. Pelo contrário, ele só queria o bem comum. E para isso, ele conviveu com os desiguais. Ele andava na rua descalço, maltrapilho praticamente, com os apóstolos. Falando em apóstolos, ele tanto não tinha distinção que ele foi, por exemplo, na casa de São Mateus, que era um cobrador de impostos romanos, que era mal visto na região onde que ele vivia, né? Pois é, mas Jesus foi lá, conversou com São Mateus, foi na casa de São Mateus, ele largou tudo, São Mateus, e seguiu Jesus, virou um apóstolo. Olha só, sabe? Maria Madalena era tida como uma prostituta na época, pela sociedade lá, e se tornou uma seguidora fiel, cristã. É um exemplo de bondade, Maria Madalena. Jesus Cristo ia até os leprosos, sabe? Leprosos, para quem não sabe, é quem tinha lepra. Pois é, que hoje nós sabemos que é plenamente curável, mas na época era uma doença terrível, não tinha cura. Pois é. E os leprosos eram considerados na época pelos líderes religiosos, os chamados fariseus, como pecadores, doença do demônio. Por isso que eles estavam pagando os pecados, tinham que ficar isolados, eles eram perigosos. E Jesus ia lá e ia cuidar da lepra, da hanseníase. Na verdade, é uma doença que hoje a gente chama de hanseníase, tem medicamento, cura. Em um ano você está curado da hanseníase. Pois é, Jesus ia lá e tratava os leprosos. E o pessoal, tá indo contra, tá indo no meio do demônio. Jesus fez tudo isso. Então, gente, nós aqui no Brasil estamos precisando mesmo de amor, de paz no coração, de equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio mental, sentimental no coração, corporal, sabe, de balé, de calor humano, de sorrir, sabe, equilíbrio religioso, não tem essa coisa de umbanda contra, sempre teve espaço para todo mundo, sabe. Nós precisamos de equilíbrio para alcançar o quê? A justiça social no país. Falar em justiça social, sabe? Um equilíbrio maior social. O Brasil é gigante pela própria natureza. Pois é, és belo, és forte, impávido, colosso. Então, se é tão grande, tem espaço para todo mundo, para todos os pensamentos, sabe? Para todas as culturas, para todas as religiões. Todos podem viver bem, comer bem, tomar café da manhã, almoço e jantar, um prato de comida todos os dias, no mínimo. Sem tamanha distância, sem esse verdadeiro abismo social em que poucos ricos vivem muito bem e a massa humana ali, trabalhadores, está passando necessidade, está com fome, está desempregado, desesperado. Não pode existir tanta diferença social, sabe? Essa distância de pobres e ricos, em que tanta gente chora,
Tem que acabar. Tem que aumentar o equilíbrio, sabe? E se isso é o bem comum, se isso é o comunismo, vamos viver. Não estou dizendo que tem que voltar para aquele regime de Marx. Não é isso. Mas para aqueles que atacam tanto o comunismo, leiam, vão se inteirar. Qual é a ideia? Qual é a ideia do comunismo? Qual é a ideia? Não estou dizendo que na Rússia, na União Soviética foi implantada, na Polônia, não estou dizendo isso. Nem Cuba, nem Venezuela, nenhum lugar foi implantado a ideia comunismo, que é o bem comum. Não foi, porque esbarra no ser humano, esbarra no poder, na ambição humana. Mas a gente não precisa fazer, a gente pode tentar equilibrar um pouco melhor a vida de todos nós. E é por isso que eu luto. Simples assim. Põe o nome que quiser, sabe? Socialismo, comunismo, capitalismo, se for um capitalismo mais social, onde as pessoas possam se equilibrar, é o que eu defendo. Desculpe se eu me alonguei nesse domingo, que eu tinha que falar isso para vocês. Equilíbrio, racionalidade, paz, amor. Um abraço, bom domingo e eu volto amanhã, segunda-feira braba. Divulgue a página Vote.